Olá a todos, me chamo Gisele Lima e estamos iniciando a terceira edição do Energia PCD. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre geração eólica distribuída em investimentos em eólicas onshore e offshore no Brasil. Nosso convidado de hoje é o Leonardo Rosni. Leonardo, eu estou muito feliz que você aceitou o convite de estar participando aqui hoje. Muito obrigada que você aceitou esse convite. Obrigada a todos que estão acompanhando a gente nessa edição. Muito obrigada pela interação de vocês. É importante que vocês curtam, compartilhem o projeto para que chegue a mais pessoas, principalmente pessoas com deficiência que querem trabalhar na área de energias, e também para o pessoal que está interessado em conteúdo técnico relacionado à energia. Leonardo, muito obrigada que você aceitou esse convite. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está acompanhando a gente. Tudo bem, Gisele? Eu que agradeço aí o convite, estar participando desse diálogo e de um tema bem atual e que está sendo bem repercutido, como a gente visualiza. Bom, meu nome é Leonardo Rosni, eu sou engenheiro eletricista, mestre em energia pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP. Venho trabalhado com renováveis há algum tempo. O meu mestrado o tema da dissertação foi relacionado à geração eólica distribuída, onde foi um estudo de caso que eu avaliei o potencial eólico energético de um edifício no centro de São Paulo, na Sé, e atuo também na área solar. Eu trabalho com o desenvolvimento e implantação de usinas solares fotovoltaicas, mini geração, e atualmente também desenvolvo o projeto da startup relacionada à eólica distribuída para evoluir o tema. Ótimo. Leonardo, muito obrigada que novamente você aceitou esse convite. E eu agradeço também o pessoal que tem mandado uma mensagem no particular, porque faz muita diferença essa participação de vocês, principalmente pessoas com deficiência. Eu agradeço a mensagem de vocês, isso é motivante para mim. E também o pessoal que tem conhecimento assim, aprofundado. Mais uma vez, eu reitero esse agradecimento. É um projeto assim, que praticamente estou iniciando ele sozinha, e ter a parceria de pessoas qualificadas assim, no mercado de energia é muito gratificante, esse apoio de todos vocês, que estão acompanhando desde o início do projeto até agora. Antes de dar continuidade às perguntas sobre energia eólica, eu gostaria de fazer um contexto assim, para tentar conhecer melhor o Leonardo, saber se ele, durante a trajetória de vida dele, ele teve uma convivência com pessoas com deficiência. Aqui eu só trouxe alguns números relacionados à inclusão, e a gente tem aí os dados de 2014 e 2021, comparação de pessoas com deficiência empregadas no Brasil, e a remuneração média mensal. Por exemplo, em São Paulo, teve uma redução, comparando essas duas datas. Em São Paulo, em 2014, era 3.900 a média de salário, e em 2021, 3.500, né? Então, a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo com as remunerações também e os cargos das pessoas com deficiência. Então, a gente sabe que as pessoas com deficiência, geralmente, elas entram na empresa com cargos como auxiliar e assistente administrativo, mesmo tendo cursos superiores, mesmo tendo o mesmo esforço que outras pessoas. São dados que é muito legal trazer. Então, Leonardo, eu gostaria que você contasse para a gente se você teve convivência com pessoas com deficiência, ou na sua vida pessoal mesmo, ou durante a sua trajetória profissional. Bom, já convivi com pessoas com deficiência no mercado de trabalho, são pessoas que sempre ouvi como uma tratativa profissional normal, e sempre com bastante dedicação, e todas bem capacitadas na função que exercia. Eu atuei mais quando ficava em escritório. Hoje em dia, como trabalho na construção, então não venho tendo contato com pessoas com deficiência, tanto por conta de o acesso às localidades são mais afastadas, são mais em áreas rurais da construção de solar e eólico, então os canteiros de obras realmente não são acessíveis a pessoas com deficiência. Vejo que pode ter uma melhora no acesso para as pessoas poderem estar indo visitar a obra ou trabalhar lá mesmo, no container escritório, que é assim que funciona, mas já tive contato, sim, com pessoas com deficiência, e acho que o mercado tem que estar mais atento ao profissionalismo deles. Sim, a gente
até compreende, né, a pessoa com deficiência, ela entende as barreiras que, por exemplo, não tem como, por exemplo, estar em campo ali, trabalhando, por exemplo, num lugar, se for uma pessoa com mobilidade reduzida, por exemplo, mas existem outros tipos de deficiência que são ocultas, e as pessoas podem ter uma vocação para trabalhar em campo, mas depende mais do esclarecimento dos tipos de deficiência. Como eu comentei na edição anterior, as deficiências, às vezes, as pessoas têm mais para mobilidade reduzida e não existe apenas essa deficiência. Por exemplo, no meu caso, eu tenho deficiência auditiva e utilizo aparelho auditivo. Em algumas circunstâncias, assim, eu não posso chegar próximo de eletricidade, dependendo do que não faz sentido também. Eu, se eu estiver trabalhando em altura, estou trabalhando com pessoa que tem dificuldade de comunicação com surdez. Então, cada caso é um caso, mas é muito bom, assim, estar ampliando também na área ali de construção, na área do operacional ali, que existem outras deficiências também e tem muito a ver com a vocação da pessoa, assim, se ela tem interesse ali de estar trabalhando no campo também. Mas é muito bom, assim, trazer essas informações aqui também. Na próxima pergunta aqui. A gente tinha conversado sobre pequenas empresas e entende que as pequenas empresas, elas não são obrigadas à contratação de pessoas com deficiência, mas eu gostaria de saber, na sua visão, assim, como que as pequenas empresas, elas podem conscientizar sobre a inclusão? Eu vejo que, realmente, essa inclusão de PCDs em grandes empresas, multinacionais, essas empresas já são mais preparadas e têm maior atenção de profissionais da área para poder receber e acolher essas pessoas. Eu creio que as pequenas empresas poderiam trazer esse ambiente de inclusão, seguindo como as grandes empresas. Poderia ter até, não sei, também não tenho essa pesquisa, se tem algum auxílio do Sebrae com relação a isso, para poder fazer com que as pequenas empresas possam estar trazendo as pessoas com deficiência para atuar nas suas empresas, mas creio que é válido e teria que haver um trabalho mais profundo para poder conscientizar. As pequenas empresas podem realizar algumas adaptações em seus escritórios, como banheiro específico, acesso com elevadores em edifícios. Então, eu vejo que as pequenas empresas poderiam ver melhor esse assunto, se conscientizar e verificar como que pode estar incluindo os PCDs na sua gestão de trabalho, de forma híbrida ou remota também, e assim poder ter em seu quadro de colaboradores uma diversidade e realmente poder verificar o profissionalismo e quanto que as pessoas com PCD tenham a contribuir. Sim. Tem o recurso hoje de participar de eventos de conscientização também, por exemplo, maratonas inclusivas, são eventos que a empresa pode estar contribuindo também com conscientização, tanto na mídia, no seu próprio bairro, como até você tinha comentado que o Sebrae, esse apoio às pequenas empresas pode estar auxiliando as pequenas empresas nesse sentido de inclusão. Então, é muito interessante conhecer as opções que as pequenas empresas podem estar divulgando, assim, para ter uma menor assim, barreira das pessoas com deficiência em todos os tipos de ambiente de trabalho, seja em grandes empresas como em pequenas empresas também. Porque o profissional, ele gostaria de ser respeitado, não pela limitação dele, mas pela entrega dele. Então, ele ter acesso a todos os ambientes é importante. Eu acho que a pequena empresa deveria participar desses programas existentes para poder aplicar em seu local de trabalho e também poder ver as empresas de grande porte, multinacionais, como que elas trabalham, como elas recebem esses profissionais, né, e poder adequar a sua característica aí na pequena empresa, em escritório. É bom a gente falar disso, porque às vezes até os pequenos empresários, talvez, assim, eles não têm, assim, tanta contato com esse assunto, né, então é até bom, assim, abordar esse assunto também, né. É bastante importante compreender o contexto em que os investimentos estão sendo feitos. Quando a gente fala assim do relatório da Bloomberg,
ela traz aí 10 economias que estão falando muito de transição energética, de investimentos nos países que estão realizando, na verdade, esses investimentos, e o Brasil ele fica ali em sexto lugar, e o Brasil na América Latina é o primeiro país, na primeira posição. Quando a gente fala de transição energética, qual que é a motivação, o que está acontecendo no mundo assim, que está motivando esses investimentos? A transição energética em si está acontecendo por causa das mudanças climáticas. As mudanças climáticas afetam a vida das pessoas. Por um lado, tem o pessoal que está defendendo que eles fazem novas políticas de energias limpas, que preservem os oceanos, as matas, todos os recursos ambientais que a gente tem. Por outro lado, tem muita gente que pensa que isso trata-se mais de um assunto comercial, meramente comercial, mas, de fato, o que está acontecendo é que a maioria dos investimentos que estão ocorrendo relacionados à transição energética são com os discursos de mudanças climáticas, transição energética e economia de baixo carbono. Até no Brasil, a gente tem aí também as legislações sendo criadas e em andamento relacionado à comercialização de carbono. Mas a gente também tem a eficiência energética, que é relacionada ali à qualidade das redes. A gente não vai entrar tanto aqui nessa introdução relacionada aos recursos energéticos distribuídos, mas tem muita coisa relacionada no que se refere à transição energética nos países. O Bloomberg trouxe aí para a gente os 10 países que estão mais investindo, e no caso a China tem investido muito na transição energética, e o Brasil está aí presente nesses investimentos. Quando a gente fala de eólicas, a gente tem uma gama muito grande de aplicações relacionadas à geração de energia, mas a gente destaca aqui a energia gerada em onshore e offshore, que no caso seria no continente, em terra, e também a energia gerada em mar. Mas esses projetos, eles são grandiosos, assim, para dizer, eles precisam de estruturas adequadas para esse tipo de projeto. No caso, quando a gente fala de offshore, que está sendo construída no mar, fora do continente, a gente tem, dependendo da profundidade da estrutura, a gente precisa de fundações adequadas. 80% das construções ao redor do mundo é uma estrutura monopile, assim. Esses tipos de estruturas são comumente utilizados nos projetos ao redor do mundo, mas existem outras estruturas também, como as fundações flutuantes. A EPE traz para a gente alguns dados relacionados aos custos de acordo com a tecnologia utilizada. A gente tem aí a tecnologia de águas rasas, como é o caso aí da Monopile, isso justifica porque ela é muito mais utilizada em relação às outras, mas conforme for aprofundando aí o nível do mar, ela tem um custo maior relacionado à tecnologia que precisa ser implementada. Tem algumas estruturas que são aí tecnologias de transição em relação à água rasa e água profunda. E por que a offshore tem atraído o investimento aqui para o Brasil? Porque os investidores entendem, na verdade é uma prática e já é perceptível, porque os ventos eles são mais fortes em alto mar ali, no mar eles são mais fortes e eles têm menos barreira relacionada às onshore, né? E justamente por isso os ventos são regulares, e isso traz aí uma melhor estimativa de produção de energia. Isso justifica o investimento em eólicas offshore e se considerar ali as eólicas onshore. A IPE traz também uma comparação relacionada ao ciclo de custos, na verdade, os custos típicos durante o ciclo de vida do projeto. A gente tem custos de 2% relacionados ao desenvolvimento, e em relação ao CAPEX ali durante a instalação, os ativos, a compra dos ativos, também relacionados às subestações, às fiações elétricas, tudo que se refere ali à instalação, está ali, por exemplo, a instalação do 12%, as turbinas, o valor do ativo, na verdade, tem 24%, e os mais itens relacionados ali à planta, 20%. Quando a gente fala do OPEX, que é os custos relacionados ali durante a vida útil da operação ali, da geração de energia, o que a gente tem de custos são 40%, né, relacionados aí à operação e manutenção. O descomissionamento, 2%, e ele tem um período de aproximadamente 2 anos, e de acordo com em cada uma dos países tem alguma legislação ali, e alguns países permitem que seja retirado totalmente, a legislação exige que seja retirado totalmente toda a instalação e não seja aproveitado nada. E outros países permitem que seja reaproveitado, por exemplo, a estrutura, a fundação, para um novo projeto. Depende de país para país, o descomissionamento pode ser tal, né, ou reaproveitar alguma coisa. Quando a gente fala de eólicas, em 2022 tinha aproximadamente ali um pouco mais de 900 GB em todo o mundo aí instalado,
mas offshore tinha ali 64,3 gigas instalados, e a Europa estava 47% aí de fatia relacionada a essas instalações. Quando a gente fala da Ásia do Pacífico, ali, a China tinha uma participação maior, porque tinha 48,9%. O Brasil, lá para 2015, os investidores já tinham interesse em investir em eólicos offshore, mas o Brasil não tinha uma legislação adequada, porque está tratando de uma área que pertence ao governo no mar, mas como não tinha uma legislação específica para isso, foi necessário debater sobre isso. Foi, na verdade, uma insistência dos investidores, e o governo entendeu que precisava criar uma nova legislação. Foram criados projetos de lei, foi muito debate durante esse período, até o ano passado, que realmente foram pensados diversos assuntos, junto com o PL 11.247 de 2018, e ele foi aprovado na Câmara em dia 29 de 11 de 2023. Agora está aguardando o andamento aí junto ao Senado. Mas o BNDES, por exemplo, está aguardando essa lei ser publicada, todo o andamento sobre a regulação, sobre o andamento do PL, do marco legal das eólicas offshore, para poder dar prosseguimento nos investimentos de muitas empresas que têm interesse nesse investimento em eólicas offshore. Segundo o BNDES, o investimento pode ser em torno de 13 bilhões e 16 bilhões por megawatts envolvido. E tem outros assuntos assim tratados, como o IBAMA, sobre questões ambientais, e também o percentual que o governo vai receber a comercialização dessas usinas que foram geradas a partir dessas usinas. O IBAMA traz um mapa de eólicas offshore, 48 projetos solicitando licenciamento ao IBAMA, no Nordeste, e no Sudeste 20 projetos, no Sul 28 projetos, e o total de licenciamentos solicitados são de 274 GB. Então, o que o IBAMA traz é uma contextualização ali visual aí de como que estão essas solicitações, e as solicitações aí a gente pode ver que esses licenciamentos eles estão solicitando em áreas, na mesma área ali, muitos projetos estão na mesma área, parece que se chama de sobreposição. Então, são os licenciamentos que a gente consegue ter um detalhe melhor sobre, visualmente assim falando, sobre cada projeto. E aqui eu tenho uma visão sobre como que está a solicitação dos projetos por estado. No caso, o Rio Grande do Sul está com 27 projetos, Ceará com 25, Rio de Janeiro com 14. Aqui eu fiz só uma reorganização dos dados que o IBAMA disponibilizou e percebe que está em destaque, a Petrobras está se destacando ali, 10 empreendimentos, totalizando ali um total de 22 GB e com 1.275 eólicas, e desses projetos, 9 são sobrepostos, é uma área sobreposta. As empresas petroleiras estão até mesmo no ambiente de negociação que faz sentido. Plataformas offshore, as petroleiras são muito experientes nisso, então faz sentido para elas, faz sentido para as petroleiras investirem em offshore. Tem empresas também como a Equinor, que é muito destacada também, a Xen também, que é uma empresa que também tem muito destaque, tem sido muito noticiada. Aí tem aí um total de 274 GB, seria como dobrar a matriz energética brasileira. Aqui a gente traz a matriz energética brasileira atual e as fontes geradoras atuais que estão operando. Eólicas ativas atualmente, falando de eólicas onshore. Então, as eólicas onshore estão com 28 GB instalado atualmente. E sobre micro e mini geração distribuída, também vai entrar um pouquinho ali sobre eólicas na mini e micro geração distribuída, mas só para destacar aqui, atualmente está com 26 GB. O assunto de comercialização de energia, o total de usinas que a gente tem ativas é 2.873 usinas. E aqui a gente consegue perceber que as eólicas onshore, elas estão crescendo ano a ano, aqui em verdinho. A gente consegue perceber que elas estão crescendo em comparação com as fotovoltaicas, que também cresceram, mas as eólicas cresceram muito aí em relação à quantidade de usinas que entraram em operação. E aqui embaixo a gente consegue ver que o verde aqui também, em todos os meses, tinha alguma usina eólica aí entrando em operação. E aqui, filtrando pelas eólicas, a gente consegue ver melhor o desempenho das eólicas onshore entrando em operação. E de 2.873 usinas que estavam ativas, 1.026 referiam-se a eólicas onshore. A gente percebe também que onde elas estão instaladas são no mesmo supermercado onde tem os licenciamentos sendo solicitados nos projetos offshore. Quando a gente fala de energias renováveis, investimentos renováveis, principalmente eólicas onshore e offshore, o Brasil tem recebido uma quantidade muito grande de investimentos. A Bahia tem uma quantidade muito grande em relação a novos investimentos nos parques eólicos. E no total foram 50 novas usinas
inauguradas no ano de 2023, e isso é mais de 10 bilhões de investimentos em 2023. E agora, em 2024, o Brasil recebeu 83,8 milhões de investimento em Parque Eólico da Bahia também, e vai impulsionar o desenvolvimento da região. E tem muitos projetos sendo investidos no Nordeste, e também tem muita empresa que vão entrar em operação e vão receber o aval para estar operando, e projetos que estão entrando vão também iniciar as obras. Agora, quando entra em eólicas, na micro e mini geração distribuída, o número é bem inferior, tem 97 conexões realizadas desde 2009 até 2024. Isso é bem contrastante em relação às usinas fotovoltaicas, totalizando aqui de 2009 até 2024, 2.381.000 conexões. É bastante conexão. Só em 2024 aqui, 57 mil novas conexões. Então, a geração eólica distribuída é um número muito contrastante, bem pequeno, e a gente vai entender por que ela se destacou tanto em relação à eólica na geração distribuída, e se isso vai mudar em algum momento, já que tem muitas novas tecnologias surgindo. O estado que mais se destacou em eólicas aqui foi Ceará, com 32 conexões. E apenas como informação aqui, os pedidos que foram negados depois da publicação da Lei 14.300, 12 meses após a lei, da lei, 184 mil pedidos negados. Então, é muita coisa, e a maioria deles foram negados relacionados à documentação incorreta. Então, precisa ser levado em consideração para novos projetos, entender o que momento ocorre para estar impedindo essas conexões. Então, quando vai para os modelos aerogeradores conectados em micro e mini geração, a gente tem aqui uma base de, como experiência, o que foi conectado, e percebe aqui que os modelos da Skystream são os modelos que foram mais conectados. Tem 11 em relação aos diversos outros modelos. Isso aqui pode servir como uma base que o pessoal está utilizando para conexão, e a gente vai falar sobre esse modelo daqui a pouco também. Quando fala de geração distribuída, geração eólica distribuída, pode trazer isso para o projeto, para o estudo do Leonardo, que é o nosso convidado hoje, e ele vai falar por que é importante a geração distribuída de pequeno porte nos geradores de pequeno porte. No caso, os geradores podem ser utilizados em centros urbanos, nos prédios, e pode ser uma fonte de energia que talvez seja considerada em relação a fotovoltaicas e outras fontes de energia, principalmente em condomínios e prédios que tem interesse nessa fonte. Aqui tem alguns modelos que o Leonardo utilizou como simulação, com dados de 4 anos. Eu agradeço vocês que acompanharam durante a semana a introdução, então eu acredito que vocês já estão assim, mais inteirados sobre o que a gente vai abordar aqui. Eu só trouxe um modelo de estrutura que foi testado durante, acredito que 1 ano, e ele tem uma diferença entre as estruturas que a gente mostrou, e rotaciona de acordo com a direção do vento, ele tem um aproveitamento melhor, e também o descomissionamento de apenas 1 dia. Isso é incrível em relação aos outros descomissionamentos. Claro que ele tem também a escalabilidade dele de acordo com o tamanho do projeto, o potencial. Mais que voltando para o nosso assunto hoje, Leonardo, eu gostaria de saber assim, o que você está em relação ao regulatório, ao operacional e também a comercialização de energia nos próximos anos. O que você acredita que os investimentos que estão acontecendo, crescendo, assim, tanto em onshore como offshore, qual que é a sua previsão? Assim, o que você acredita para os próximos anos? Bom, as eólicas onshore são mais difundidas e têm um custo de implementação menor do que as eólicas offshore. Então, o seu CAPEX, o CAPEX das onshore são mais viáveis, né, financeiramente. As eólicas no mar, elas têm o dobro do valor de uma implantação de turbina eólica em terra. Então, eu vejo que a Petrobras, com toda a sua expertise, ela já recentemente fez um estudo, uma pesquisa em parceria com a USP, que criou plataformas, então elas estão nacionalizando a estrutura de turbina offshore para poder gerar energia para suas plataformas de óleo e gás. Então, seria uma revolução energética aí para suas plataformas, para a demanda de energia que eles usarem. Eu vejo a Petrobras na vanguarda dessa questão, e falando sobre o mercado, o marco legal trouxe para as empresas proteção jurídica para poder estar atuando em alto mar. Então, já foi loteado, né? Foi realizado os blocos da exploração
na costa do Brasil, no sul e no nordeste. Então, estima aí que tem uma potência aí gerada de 700 gigawatts. Isso aí é bastante energia do que pode ser realizado de eólica offshore, e no mercado vai crescer de forma a poder ter segurança energética, fomentar a segurança energética do Brasil, e com o desenvolvimento do hidrogênio verde, que consome bastante energia para fazer a eletrólise e separar as moléculas de hidrogênio, vão usar as renováveis para poder fazer com que a produção do hidrogênio verde seja a mais limpa possível, né? Então, o marco legal, ele fala da possibilidade de instalação de eólicas offshore, assim também como o uso da lâmina da água para projetos solares flutuantes. Então, é um mercado que vai se aquecer e com sua maturidade tecnológica, vai fazendo com que a implantação, seu CAPEX, venha tendo uma diminuição no valor de implantação, além dos serviços ficarem mais acessíveis também em alto mar, que realmente tem um custo mais alto aí, né? O Brasil, ele tem um risco que é o risco político, o regulatório, que ele tem, às vezes, uma demora, a gente tem até uma imprevisibilidade. Desde o ano passado, como a gente viu, teve um avanço, né, nessa questão das eólicas onshore, desculpa, das eólicas offshore. E, como você disse, assim, as novas tecnologias, elas vão entrando, né, e talvez isso aí diminua. Pode ser que, claro, a gente tem, como você disse, 600 GB de potencial em toda a costa do Brasil ali para a instalação das eólicas, mas quando a gente fala da matriz energética brasileira ali, a gente já tem uma sobra de energia, então seria energia entrando ali para comercialização, mas a gente tem muitas questões regulatórias, eu não vou entrar aqui no sentido aí que trata da comercialização de energia, que está tentando limitar a comercialização no mercado livre de energia, mas é importante que está andando essa lei das eólicas offshore para os investidores, né, porque isso aí é, como você disse, uma segurança jurídica para eles. Então, tem esse fato aí dos riscos, né, mas é muito bom assim, a gente ver que as tecnologias estão chegando no Brasil, está atrasado, né, muito atrasado, porque isso é uma coisa que já existe em outros países, mas é muito bom a gente ver o país, tecnologicamente falando, se desenvolvendo. Em outros países como a China, Reino Unido, Alemanha, já tem um mercado de offshore, eólica offshore já bem concreto, e no Brasil, realmente, como a gente tem bastante área de implantação em terra, então tem muito a se explorar ainda as eólicas onshore. Porém, devido a todo esse potencial aí em águas costeiras aí do litoral brasileiro, então a gente vê essa possibilidade de estar fazendo com que essa tecnologia seja próspera também em alto mar, né? Até porque o mar tem uma rugosidade que a gente fala menor, então o vento ele flui com mais liberdade, sem obstáculo, então tem um potencial de geração bem maior do que em terra, e além disso as pás podem ser maiores, quase atingindo a lâmina da água, que isso faz com que aumente aí a geração de energia. Esse projeto que você trouxe, que está aqui, tem uma característica bem legal dele, que eles fizeram teste ali por um ano, e teve muitas quedas durante a tempestade, por exemplo, de até uma altura de 20 metros durante as tempestades, e ele resistiu. Então, são tecnologias interessantes de acompanhar, muito, muito legal. São bem robustos, essa foi uma novidade bem bacana que eu encontrei aí, te repassei, então a gente vê que a tecnologia vai avançando, né? Sim. Então, a gente vai agora para a geração distribuída. Então, vamos lá para a geração distribuída. E aqui a gente entra no seu projeto. Isso aqui é um assunto muito legal mesmo. E a gente vê que tem novas fontes, novos aerogeradores surgindo, nova tecnologia também na geração distribuída. E como a gente viu, a geração distribuída eólica, ela infelizmente, aqui no Brasil, ela não é tão aproveitada quanto poderia. E você trouxe esse dado justamente para alertar as pessoas que têm essa opção. Claro, a gente tem toda essa parte do retorno de investimento, os valores de investimento,
Mas são tecnologias que precisam ser consideradas e acompanhar os preços, acompanhar o que está sendo desenvolvido no mercado em relação a esses aerogeradores. E aí fica bom falar sobre o seu projeto e como que você vê aí essa relação aí das fontes eólicas na geração distribuída. Como eu disse no começo, né, da nossa gravação, foi o tema que realizado em pesquisa no mestrado, onde eu avaliei o potencial energético de um prédio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, localizado na Sé. Lá no rooftop dele, no topo do prédio, tem uma estação, uma torre meteorológica, já com bastante tempo de instalação, bastantes dados acumulados, mais de 5 anos aí que a gente tem de previsibilidade do local. Foi uma parceria com o IAG, o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, onde eles fazem toda a avaliação do clima local, uma pesquisa climatológica que eles fazem, porém eles repassaram os dados do vento e foi possível fazer uma análise, uma simulação em software específico para verificar quanto que poderia estar gerando de energia eólica para o prédio na geração distribuída. Então, esses aerogeradores foram escolhidos para fazer a simulação. A gente pegou a curva de potência de cada um e colocou no software e fez a avaliação da geração. Então, aqui a gente vê turbinas de eixo horizontal e de eixo vertical também, né? A partir desse projeto de pesquisa, dessa pesquisa realizada, eu criei uma startup para poder evoluir o assunto e está contribuindo com essa área. Eu participei recentemente, aí, ano passado, de um programa de aceleração do Grupo Emerge da Energia. Foram mais de 600 inscritos. A gente passou de fase, depois veio 44 para a segunda fase, já chegamos até a semifinal. Isso eu vejo que mostra o interesse e disruptividade que tem esse tema na nossa esfera energética aqui no mercado. Então eu vou apresentar para vocês, vai poder ilustrar o pitch da Wind on Top, para poder fazer com que fique mais ilustrativa aqui a nossa conversa. Olá, meu nome é Leonardo Rusnin, sou founder e CEO da startup Wind on Top, uma spin-off acadêmica realizada em nível de mestrado no tema de geração distribuída. De valor, a nossa missão é democratizar a energia eólica, desenvolvê-la e difundir a sua aplicação na geração distribuída, uma fonte limpa, renovável, com baixa emissão de carbono, que se insere bem no tema da transição energética. Falando um pouco sobre as oportunidades, quando ouvimos falar em energia eólica, nos remete às turbinas de grande porte, instaladas em sua maioria no norte e nordeste brasileiro. Porém, com a promulgação da lei referente à geração distribuída, possibilitou a introdução e o desenvolvimento de aplicação em turbinas de pequeno porte em meio urbano, rural e litorâneo. Porém, ela não se desenvolveu como as de grande porte. Mas então por que a geração eólica distribuída não evoluiu? Vemos como problema o desconhecimento do comportamento do vento em terreno complexo causam dúvidas quanto à sua implantação. Temos também alguns fatores que causam desconfiança no setor, como a escassez de dados confiáveis, que acaba fazendo com que seja feito um mau dimensionamento e gerando uma expectativa, uma experiência negativa para o cliente, além de não realizarem uma análise financeira assertiva para saber o retorno de investimento e quanto o sistema vai se pagar. Isso acaba fazendo com que a geração eólica fique estigmatizada aí no mundo de 2.185.318 projetos de GD homologados, apenas 94 são eólica. E o que oferecemos como solução? Nós criamos condições confiáveis para que empresas, investidores e poder público investam com segurança e previsibilidade. Nós realizamos a avaliação do potencial eólico energético na localidade através de dados pré-existentes, caso haja, ou se não, nós mesmos fazemos a campanha de medição por meio de estação meteorológica automática, IoT, e temos a medição em tempo real.
Então, além de avaliação dos recursos eólicos, promovemos a capacitação, consultoria, assessoria e plataformas GIS para que clientes possam usufruir da nossa ferramenta, além de auxiliar fabricantes a desenvolver seus produtos e equipamentos de acordo com a nossa realidade eólica no Brasil e promover também um aumento de produção de energia para proprietários de usinas fotovoltaicas que queiram fazer uma complementação da sua geração e externalizando aí diversas possibilidades aí, como econômica, eficiência energética, energia limpa, sustentável, possui 25 anos de vida útil e casa bem com o conceito Smart City. Realizando a análise TAN-SANSON e verificando as unidades consumidoras através de ranking de tarifas da ANEEL, podemos ver que o mercado total é de 358 bilhões por ano, o mercado endereçável é 216 bilhões por ano e o mercado acessível é de 203 bilhões por ano. O nosso principal modelo de negócio é a venda do nosso serviço de avaliação e campanha de medição e análise financeira, além de possuirmos aí uma expectativa de comissionamento, assinatura e equity em ativos de geração de energia. O que temos realizados até o momento são 25 locais monitorados e analisados em meio urbano da cidade de São Paulo. Estamos aí no TR4 em testes de ambiente laboratorial. Participamos do programa de aceleração Energin e estamos em busca de seed capital para desenvolver a startup. Temos aí várias soluções inovadoras hoje em dia e até mesmo tecnologia sem hélice que gera energia eólica através da vibração. Essa nossa equipe, temos o Arthur, o Ari. Finalizo aqui o nosso pitch, deixamos aqui o nosso contato para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, essa era a apresentação, né, que eu quis mostrando para vocês, né, Gi? Então, eu agradeço aí a oportunidade de estar podendo compartilhar. Obrigada, Leonardo, por você ter compartilhado esse conteúdo com a gente. É muito interessante trazer esse tipo de conteúdo. Eu desejo que você tenha bastante fruto dessa divulgação, que o pessoal aí possa entrar em contato com você. E realmente é muito interessante, é um mercado que deve ser explorado. Por mais que a gente fala pouco sobre recursos energéticos distribuídos, as eólicas e as solares, elas vão ter um papel importante nisso, está chegando com outras tecnologias, por exemplo, como carros elétricos. A gente tem muito consumo de energia relacionado às tecnologias que estão chegando. Então, as pessoas vão poder estar administrando a venda da própria energia dela quando chegar essa regulamentação relacionada aos recursos energéticos distribuídos. Então, quem ainda não conhece sobre, vale a pena vocês ir atrás dessa informação. Em algum momento, vocês vão ver que vale a pena o investimento, você ter a sua própria geração de energia para o seu comércio, ou até mesmo para a sua residência. Ou ali, no caso, se você estiver numa área de concessão, qualidade distribuidora, na geração distribuída mesmo, de estar compartilhando os créditos entre as suas casas ou outros pontos de consumo que você tem. Então, vale a pena vocês pesquisarem também sobre recursos energéticos distribuídos e eu acho que vai se encaixar bastante com o projeto do Leonardo, com que ele está apresentando também. Eu sempre falo uma frase que eu digo que não há vento ruim, existe vento mal aproveitado. Então, é incipiente ainda esse mercado no Brasil, mas creio que vai evoluir e vai poder ajudar muita gente a economizar energia, economizar financeiramente, atuando com esse tipo de energia. Sim, vamos esperar, né? Então, vamos lá. Eu agradeço, Leonardo, a sua participação, pelo material que você trouxe. Obrigado, José. Obrigada. E, pessoal, vocês que acompanharam a gente até aqui, continua com a gente vai estar sempre trazendo profissionais que têm interesse em divulgar o trabalho deles, em compartilhar conhecimento. O objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Eu aprendo com vocês e eu gosto de estar realizando pesquisa, eu gosto de estar interagindo com vocês. Esse é um canal muito bom para mim, que como a gente destaca mais uma vez, a gente está falando de pessoas com deficiência, eu tenho muitas dificuldades de estar presencialmente interagindo com as pessoas, então eu estou esse recurso que eu tenho de ter acesso a vocês, com o conhecimento que vocês têm. Fico feliz e parabéns pelo projeto. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.